Buenas, então vamos lá, então vamos ver os resultados do nosso robô nas semanas 13 e 4 do mês de fevereiro. A gente já aproveita e já fecha o mês, né? Eu posso fazer algumas observações do que eu observei e do que eu interpretei de operar robôs durante esse mês de fevereiro, e a gente pode analisar e fazer algumas alterações para ver como que a gente pode potencialmente melhorar para o próximo mês, o mês de março, legal? Mas antes de mais nada, não se esqueça, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, ajuda a gente bastante, né? Os links importantes também, não se esqueça de acessar repositório de códigos para fazer o download, inclusive deste robô, né? O grupo do Telegram e Facebook, onde você pode comunicar, conversar com a gente aí de forma mais próxima. Então vamos lá, vamos começar. Então, uma rápida recapitulação para quem está eventualmente pegando essa série pela metade do caminho, né? Este não é um canal necessariamente para ensinar modelos operacionais, né? Análise técnica, dar dicas ou chamadas de calls aí para o mercado financeiro, tá? A ideia aqui é falar sobre programação, obviamente, especificamente para o Profit Chart, né? E claro, como automação é um assunto que tem ganhado muita relevância por ser um módulo da ferramenta que foi introduzido recentemente, né? Tem muita questão, muita dúvida, muito interesse sobre isso. Então, a ideia de criar essa série, né, foi algo que eu falei lá no primeiro vídeo da série, que eu recomendo você assistir caso não tenha visto, é de que, na minha opinião, existe um erro de concepção de acreditar que, porque o robô é visto como esse ser frio, né, que não tem sentimentos, não é afetado por emoções, né, traria uma certa consistência operacional que muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade, né, de ter operando manualmente. O que tem sua parcela de verdade, afinal, um módulo de automação, um robô, é de fato um sistema que não tem sentimento, não vai ter preconceitos em relação a momentos de operar ou não, vai simplesmente operar conforme for instruído. Mas um ponto que eu levantei e venho fazendo durante a série é de que não é necessariamente verdade que automaticamente, usando um robô, você primeiro atinge consistência, né? E segundo, remove o fator emocional das suas operações, né? E algo que eu levantei nos vídeos anteriores é que justamente o fato de que se você costuma cometer erros operacionalmente falando, quando você está operando manualmente, e esses erros vêm de uma inconsistência emocional, né? De ficar com medo de perder, e aí você aceita ganhos muito pequenos, né? Ficar movendo stop, removendo stop, às vezes, né? Não aplicando o seu gerenciamento de risco na esperança de reverter uma perda e acaba perdendo muito mais. A chance de você cometer esses mesmos erros com um robô também existem, né? A não ser que você de fato deixe o seu robô operar e saia, né? E não fique nem perto dele, né? Se você senta para assistir o seu robô operar, né? A chance de cometer esses mesmos erros ainda está lá, né? Você vai lá, para o robô, mexe no stop, para a operação, né? Entra numa operação paralela de forma manual porque você acha que o robô não está fazendo da forma correta. Então você acaba às vezes trazendo os mesmos erros, né? Para a operação automatizada, tá? Então esse é mais um propósito dessa série, né? Passar as minhas impressões também, né? Dizer o que eu tô achando, o que eu tô sentindo, né? De como é observar o robô operar por mim, tá? Então, sempre lembrando, não estou ensinando ninguém aqui a operar, né? Muito menos recomendando um modelo operacional, tá? O modelo, como eu disse lá no começo, foi um modelo conhecido aí e que eu acho que é interessante, então tá? Também não é necessariamente aqui o foco no modelo especificamente. Claro que a ideia é melhorá-lo para que a gente tenha resultados positivos, né? Mas não é esse o foco dessa série, beleza? Legal, então vamos lá, então vamos ao que interessa, vamos ver o resultado. Então se a gente for em negociação, relatório de performance, tá? Só para fazer um disclaimer, eu não operei na semana de carnaval, então eu vou te mostrar. Tá? Então, se a gente colocar aqui mês de fevereiro, do dia 20 ao dia 24, né? Na teoria, essa semana, oficialmente, operacionalmente falando, vamos dizer, né? Começou na quarta a partir da 1 da tarde, eu decidi não operar naquele dia e sequencialmente acabei não operando nos outros 2 dias também, e achei melhor também nem abrir para rodar robô, nem nada desse tipo, tá? Então, não tivemos operações e
nos últimos 2 dias do mês, né? Então eu vou considerar isso como uma semana, porque eu quero, né? Então fechar o mês de fevereiro como um todo, para a gente começar a analisar março como um mês único também, né? A partir do primeiro dia de março até o último dia, tá? Então nesses 2 últimos dias de fevereiro a gente teve um saldo líquido de R$45, né? Com 16 operações, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas para te mostrar, vamos ver então o mês inteiro de fevereiro. E a gente pode falar um pouquinho sobre as minhas impressões, tá? Bom, uma perda de R$10, né? No mês, né? Então, para 79 operações dentro do mês de fevereiro. E se você entrar no link da descrição, que está aí para o robô de Keltner, tá? Você vai cair na nossa página da Wiki, né? Onde você tem aqui o arquivo para fazer o download, né? Caso você queira fazer adaptações, né? Fazer seus próprios testes neste robô, né? Um pouquinho sobre teoria sobre o próprio indicador de Keltner, a lista de vídeos, né? Da série. Então, esse vídeo que você está assistindo vai entrar aqui assim que eu terminar de gravar. Os parâmetros de configuração para cada uma dessa semana e as datas que elas envolvem, né? E um pequeno aqui log onde eu faço observações, né? Então você vê aqui na semana 3, semana do carnaval, não teve nenhuma operação, e na quarta semana, ou seja, nesses 2 dias, né, eu apliquei as mudanças que a gente discutiu lá no vídeo anterior, né? Que cada vídeo que a gente fala, no final a gente tenta ver o que a gente pode fazer para alterar para o próximo período de operação, né? Então você já vê aqui as alterações que eu vou fazer para quinta semana, que é, então, os primeiros dias de março, né? E a gente vai falar sobre ela já já, né? Mas fica tudo aqui registrado, assim como os resultados, tá? Então, obviamente, como levantaram nos vídeos anteriores, né, a gente precisa levar em consideração os custos, né, operacionais. Então, você vê aqui que a gente tem o saldo final, né, de menos R$10 para essas 4 primeiras semanas, né? Porém, a gente tem que levar em consideração os custos e lembrando que esses custos são os custos reais, tá? Eu peguei e estou pegando cada semana da própria nota de corretagem, né? Então, levando eles em consideração, a nossa perda real é de R$164,68, né? Então, obviamente, né, você pode considerar que, independente se há ganho ou perda, vão haver custos, né? Mas, obviamente, num modelo a longo prazo, isso aqui não é sustentável, né? Se você passa um ano perdendo R$150, no final do ano você perdeu aí quase R$2.000, né? Então, realmente não é, né, sustentável, né? Mas a ideia aqui justamente é não necessariamente o resultado do robô em si, né? Mas é fazer essa análise maior, né? Que a gente conversou um pouquinho sobre como é, né? Qual o sentimento também e as impressões de utilizar robô para operações, né? Bom, então quais foram as minhas impressões, né, operando o robô pelo primeiro mês completo, né? Eu não sou alguém que usa o mercado financeiro como profissão, tá? Nada de errado com isso, né? Já deixar claro, mas não é o meu caso, né? O meu caso, eu tenho uma profissão, o mercado vem como algo paralelo, tá? Então, nesse sentido, o robô me auxiliou, porque por não ser alguém que está acompanhando o mercado 100% do tempo no decorrer do dia, né? O robô me ajuda, ou me ajudou, a não perder oportunidades, né? Que normalmente eu poderia acabar perdendo por não estar, né, acompanhando o mercado 100% do tempo. Porém, eu posso dizer que ainda não me sinto seguro de deixar o robô 100% sem supervisão, tá? Eu ainda prefiro, ainda acho que preciso acompanhá-lo em alguns momentos durante o dia, principalmente para ver se nenhuma catástrofe aconteceu, né? Apesar de não ter observado em nenhum momento algo que geraria uma situação perigosa, né, em termos de perdas ou algo nesse sentido, não observei, mas ainda acho que ainda preciso supervisioná-lo de alguma forma, né, em alguns momentos. Esse foi um dos motivos do fato de eu não ter operado, por exemplo, na semana do carnaval, porque sabendo que eu não poderia estar próximo, né, do robô, ou seja, não poderia estar supervisionando, eu achei melhor não operar. Então, é algo que ainda, né, talvez com o tempo eu consiga desenvolver com mais segurança no próprio módulo, na própria ferramenta, né? Porque ainda percebemos que, e ouvimos aí casos de que ainda há problemas, então talvez conforme esses forem sendo corrigidos, a estabilidade for se provando, né? Talvez eu consiga, né, de fato deixá-lo operar sem supervisão nenhuma. O que justamente é um perigo, porque
leva ao ponto que a gente conversou sobre você deixar o seu robô operar, né, da forma que deve. Então, nesse ponto, eu posso dizer que o robô me auxiliou a interferir menos com as operações, tá? Eu digo isso porque eu notei e percebi na minha forma mesmo de operar, né, uma menor chance de interferir no resultado daquela operação, né? Então, em nenhum momento, e eu posso dizer isso, que em nenhum momento, nas operações que eu acabei acompanhando, né, por fazer essa supervisão periódica do robô, nenhuma delas eu interferi, né, alterando stop, tirando stop, mudando o ganho, né? O que é algo que acontece normalmente quando eu opero manualmente, né? Mesmo eu definindo um alvo e um limite de perda, não é incomum que aquela constante análise do mercado faça muitas vezes mudar, né? Então, decidir por um novo alvo, por um novo stop, né? Tudo bem, tudo seguindo um gerenciamento de risco, uma estratégia maior, vamos dizer assim, né? Mas, né, de qualquer forma, ainda assim, manipulando aquela operação, né? Algo que eu percebi que não fiz durante esse mês de operação com o robô, que eu vejo como algo positivo, né? Porém, a exceção, e eu posso dizer que foi a única interferência que eu tive realmente nas operações, foi em dias que... E você pode... posso te mostrar aqui, ó. Vamos ver o relatório de performance. Vamos ver junto, na verdade. Aqui, a gente tem o relatório de performance. Deixa eu abrir aqui, relatório de performance. Deixa eu clicar e colocar acumular operações do dia. Então aqui está acumulado agora por dia, né? Perceba que houveram dias aqui com 9 operações, 7 operações, 6, tá? 8. Eu falei em alguns vídeos anteriores aqui que para esse modelo operacional que a gente está usando, com esses objetivos de ganho, de perda, com o fato de a gente estar operando um contrato, né? Eu vejo como o número ideal de operações 3. Tá? 5 deveria ser absolutamente o limite, tá? Um dia onde o mercado estava muito volátil e muitas operações seguidas ocorreram, né? 8 não deveria ser nem aceitável, fora de cogitação. Então houveram dias que, ao fazer essa supervisão e perceber que já tinham ocorrido 8, 9 operações, eu encerrei as operações do dia, né? Deixei a operação terminar e parei o robô a partir daquilo, independente se estava ganhando, se estava perdendo, tá? Não era esse a minha preocupação. A minha preocupação era o alto número de operações, né? Porque dentro dessas configurações, como a gente estava falando, né, de alvo diário, de perda diária, né, um contrato, 5 operações, 9, não se paga, né? Os custos mesmos operacionais não se pagam isso, tá? O lucro que eu vou ter não paga isso. Então, claro que é algo que agora que para o próximo mês, e a gente vai falar sobre isso, eu tenho que tentar adaptar para o modelo para tentar filtrar e reduzir o número de operações, tá? Então, para que chegue realmente naquele momento onde eu posso, de forma mais tranquila, deixar o robô operar, porque eu sei que ele não vai extrapolar um determinado número de operações, né? Não vai se expor muito durante o dia, beleza? Então vamos lá, então vamos ver as alterações que eu vou fazer para o mês de março. Sempre lembrando, eu não estou reivindicando autoridade nenhuma em análise técnica e modelo operacional, fazendo recomendação, né? Muito aqui vai vir das sugestões que deixaram nos comentários. Eu vou mostrar mais algumas que deixaram nos vídeos anteriores e agradeço todos que estão contribuindo, dando opiniões aí, né, construtivas, né, dicas para o modelo como um todo, tá? Mas não é uma recomendação, é simplesmente a minha forma aqui de observar e tentar buscar aquele equilíbrio que eu estou tentando, né? Que muito vem também o foco, você vai perceber que nesse mês as alterações têm o foco de tentar reduzir, filtrar pelo menos o número de operações, né? Então o que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no modelo especificamente, usar então, por exemplo, a gente tem a banda superior e inferior de Keltner, né? No momento, o que a gente busca? O preço fechou acima da banda superior, a gente tenta vender para recomprar quando ele volta na mínima que ele deixou. O que eu estou fazendo para filtrar um pouco, e não acho que vai ser um grande filtro, mas já vai começar a tirar um pouco do ruído, né? É considerar que a mínima
no caso aqui, no caso de venda, também, né, esteja acima, no caso aqui, da banda inferior. Então, além do preço fechar acima da superior, a mínima tem que estar acima da banda inferior. Para quê? Para a gente não pegar eventuais momentos de alta volatilidade onde o preço possivelmente estava fazendo isso, né? Ele estava atravessando as duas bandas ao mesmo tempo, né? Então a minha ideia é agora filtrar um pouquinho. Então, no caso da venda, a mínima também tem que estar acima da inferior, e no caso da compra, o preço tem que fechar abaixo da inferior, porém a máxima tem que estar abaixo da banda superior, né? Então a gente, nesse exemplo que a gente faz, a gente compra aqui para revender quando ele voltar para pegar a máxima, tá? Então, novamente, filtrando algum momento que o preço faça isso, né? Então esse vai ser o primeiro filtro, tá? Não acho que vai trazer uma grande redução, mas acho que vai reduzir um pouco, pelo menos, o ruído, né? E você vê isso através aqui do nosso código, né? Agora eu incluí essas duas instruções aqui para os sinais de venda e compra. Legal, próximas alterações que a gente vai fazer é do modelo mesmo, tá? Do modelo em si. Então, novamente, eu deixei aqui listado, né, essas alterações. Eu vou alterar a periodicidade do gráfico, remover o objetivo de ganho e alterar a nossa janela de operação, né? Vamos fazer isso junto. Então, eu vou nas configurações do nosso robô, vou alterar para, ao invés de 10 minutos, para 10.000 trades, tá? E aqui vai um pouco contra com o que eu quero fazer, que obviamente, né, conforme você reduz a periodicidade do gráfico, a tendência é aumentar o número de operações, tá? E 10.000 trades normalmente ocorrem em menos de 10 minutos, tá? Então, mas eu acho que vai reduzir um pouco do ruído também, né? E depois, eventualmente, no decorrer do mês, fazendo análise, né? Talvez eu perceba aí, a gente decida alterar isso também, né? Eventualmente até testar um renko, quem sabe aí, né? Então eu quero começar testando 10.000 trades, né? Para ver se reduz um pouco do ruído. A nossa janela, então, aqui de entrada, eu vou alterar para das 10 até as 13 horas, tá? Eu percebi que no período da manhã ele tende a performar melhor, tá? No período da tarde ele tende a estagnar um pouco, e aí fica aquela coisa de stop, né? Ele ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Então eu quero ver se pelo menos também reduz, né? Esse sim eu espero que reduza a quantidade de operações significativamente, né? Porque agora a gente está limitando basicamente metade do dia, ou quase nem isso, né? Como janela operacional. A saída eu vou continuar deixando aqui para fazer uma zeragem no final do dia, caso ele carregue uma operação, apesar que a gente tem outros métodos de encerrar através do próprio código, né? Que a gente já discutiu. E o risco eu vou reduzir, aliás, remover o objetivo de ganho, tá? O que eu percebi foi que o objetivo de ganho limitava possíveis ganhos maiores que ele poderia ter, né? Então, a ideia aqui é eu não limitar mais o ganho dele, deixar ele ganhar o máximo que ele puder, porém limitar a nossa perda. Isso pode ir contra, né? Porque o que pode acontecer, e é perfeitamente possível, é ele atingir um valor de ganho, por exemplo, R$200, e no decorrer do dia, né, através de perdas, né, apesar de que não vai ser mais o dia todo, mas no decorrer do período operacional, ele devolver tudo e pegar o limite de perda. Então isso é possível que ocorra, né? Então é uma alteração que eu também vou ficar de olho para ver se vai se comportar da forma que eu espero. Então, fazendo essas alterações, agora, né, a gente tem aí um novo modelo, um modelo operacional adaptado. Eu vou começar a partir de março e a gente vai observando aí também os resultados, né? Legal, então eu queria dar um alô para quem deixou comentários no vídeo anterior, tá? Sempre lembrando, eu não estou reivindicando autoridade de nada, então eu agradeço muito os comentários, porque de fato me ajudam também, né, a entender melhor aí o modelo, o sistema, como eu posso melhorar também, tá? Então, agradeço muito. Não dá para responder todo mundo, infelizmente, então peço desculpas se às vezes acabo perdendo o comentário de alguém ou não respondendo, né? Mas insiste aí que em algum momento eu vejo, que às vezes eu não vejo, né? Não porque eu não quero, mas é pela quantidade mesmo. Então acaba passando, mas insiste que em algum momento eu vejo e respondo, beleza? Então o Schmidt, ele agradece aqui, eu que agradeço aqui os comentários, mas eu trouxe o comentário dele porque ele diz aqui algo que é o que eu tenho levantado nesses vídeos, né? Ele diz, o fato de ter um robô não exclui
o emocional, pelo menos não 100%, né? Eu fico contente quando as pessoas estão experienciando da mesma forma que eu, né? Então, no mínimo, eu não estou ficando louco, né? Então, agradeço aí pelo comentário do Schmidt. O Marcelo fez uma sugestão aqui muito legal, muito interessante, que eu vou trazer já para os próximos modelos, que é introduzir trailing stop, tá? Eu não consegui trazer já nesse, porque requer um pouquinho mais de complexidade programática, né? Então não ia dar tempo. Então eu vou trazer para as próximas versões aí a inclusão de trailing stop, que eu acho também que pode melhorar o modelo. Então valeu, Marcelo. E o Diário, ele diz aqui, sugestão seria observar os horários que o modelo performa bem, agradeço, e foi justamente o que eu fiz, né? Então aquela janela de horário foi também porque eu percebi que o modelo performa melhor no período da manhã, tá? Então foi um dos motivos aí que eu fiz essa janela, inclusive a partir das 10, porque num dos vídeos anteriores alguém deixou um comentário dizendo para evitar aquela primeira hora do mercado, né? Então foi o que eu acabei fazendo, das 10 a 3 para evitar aquela primeira hora, mas tentando ficar mais para o lado da manhã. Então valeu aí pelo comentário diário. O Paulo deixa aqui um comentário sobre, né, observar o preço em relação à tendência, né? Então evitar operar quando ele está dentro de uma variação ali de 1%, né, do preço de referência no momento de tendência. Aqui entra numa discussão um pouquinho mais ampla, que é como determinar tendência programaticamente falando, tá? Então talvez eu já tenho conteúdo sobre isso aqui no canal, mas faz tempo que eu postei, então talvez seja até algo para revisitar aí, quem sabe introduzir no modelo aí futuramente, né? Filtrar ainda mais observando tendências. Então valeu pela sugestão para o Paulo. E o Credson aqui agradece, valeu. E ele fala sobre testes que ele fez no backtest usando apenas o lado da venda, né? Onde ele limitou ganho e perda em 60 por dia, operando somente na venda. Então valeu, Credson, fica a sugestão para quem estiver fazendo teste também. Eu quero insistir um pouquinho mais ainda no modelo como um todo, né, modelo de compra e venda, mas claro, fica aí a opção. Quem sabe no futuro, se o nosso modelo não desenvolver, a gente tenta filtrar um lado apenas, né? Então valeu. O Marcos deixa aqui alguns comentários interessantes, onde ele fala um pouco sobre a forma que ele analisa o mercado e vê, né, a interpretação ali do uso da ordem oco. Achei muito legal. E ele dá também a sugestão aqui de introduzir o que seria basicamente um break-even, né? Então, o que eu quero fazer é combinar o break-even com o trailing stop para as próximas versões, onde basicamente o meu preço atinge um gatilho, né? Conforme o preço desenvolve ao meu favor, eu puxo o meu stop para o preço de abertura da posição, para se eu perder, se o preço voltar a sair no 0 a 0, claro, sem considerar custos, né? Mas virtualmente um 0 a 0, se não, se o preço continua desenvolvendo, meu stop continua desenvolvendo também, para essencialmente aí potencializar os meus ganhos, tá? Então isso é algo que eu vou fazer aí para as próximas versões. Valeu pelas recomendações. E a Capivara, ele fala sobre, a Capivara Voadora fala sobre utilizar o gráfico KG 12, 13 ou 6, né? Que ele disse que testou no replay e foi aí com resultados positivos. Eu particularmente não conheço o gráfico KG, então prefiro ficar nos gráficos que eu estou mais confortável, né? Que eu conheço mais a fundo, mas fica aí a sugestão e quem sabe no futuro a gente pode testar, por que não? Valeu para Capivara Voadora. E o Nelson faz um último comentário aqui, que algo que eu sempre faço, que acho muito interessante e fico contente quando que eu vejo que as pessoas estão entendendo e também veem da mesma forma, né? Que é sobre o fato de que os resultados do backtest, né, precisa vir com um plano por trás, né? Então ele fala aqui, né, que as pessoas não traçam um plano, né, e quando vem um resultado de um dia negativo, né, vão e mudam porque agem, né, no imediatismo, e é verdade. Então, às vezes um dia, às vezes até mesmo uma semana, um mês, como a gente conversou no início dessa série, às vezes não é suficiente para determinar o que um modelo vai fazer num período de 1 ano, 3 anos, 10 anos. Então, quando a gente está observando um backtest de 1 ano, a gente tem que entender que, né, se a gente quiser tentar chegar ao próximo desse resultado, a gente tem que fazer isso por também pelo menos 1 ano. Então não vai ser em 2 dias negativos, né, que automaticamente condena o modelo como um todo. E muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo isso, né? O resultado que ela vê em 2 dias de operação não reproduz o que ela viu num backtest de 1 ano e ela culpa o backtest, né? Então, não é a forma mais correta de observar, né? Então, é isso aí, gente. Valeu. Vamos colocar então para operar agora a partir de março com essas novas alterações. E aí, claro, novamente, o mês começou já na metade da semana, então eu não vou fazer um vídeo também só sobre 3 dias, eu vou fazer, né, quando fizer então
então, né, uma semana cheia, e aí incluo esses primeiros dias de março também. Beleza? Então é isso aí, valeu. Deixem sugestões e dicas aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.